Shalom, Vrahá, paz e bênção a todos vocês. Que esta noite tão especial possa impactar a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus parentes, e que nós possamos, nessa corrente de fé, nessa unidade espiritual, alcançarmos os níveis necessários para os quais o Senhor nos chamou. Acabei de chegar da minha responsabilidade ali, onde eu estou ajudando algumas pessoas a crescer em graça e em conhecimento, ali no Pastor Evandro, no seminário lá da convenção com Frairbe, e cheguei, jantei, logo vim para cá para nos adiantar o nosso encontro, visto que ontem nós não podemos estarmos aqui, porque nós estávamos celebrando a festa da Páscoa dentro do dia exato, dentro do calendário bíblico. E para nós, pelo menos para mim, foi impactante. Recebemos a visita não só de pessoas que comungam a mesma fé, a mesma forma de andar, biblicamente falando, mas também recebemos amigos, recebemos parentes. E quando tudo parecia terminar na mais normalidade dos eventos, Deus nos surpreende de uma maneira fabulosa. A reunião foi na casa do meu filho, Lucas, que é logo aqui em frente, e no finalzinho da janta de Pêssar, nós sentimos uma presença muito grande da parte de Deus, e foi algo assim tão forte, tão impactante, algo que mexeu, que me motivou, que fazia tempo que eu não via, que eu não sentia. E no momento de crise, nesse momento de quarentena, o que Deus fez ontem foi assim, muito forte. Foi algo glorioso. E eu estou muito grato a Deus, porque o jantar de Pêssar, ele, além de nos relembrar os fatos históricos, a festa de Pêssar, ela também nos faz confiar em Deus. Sabe, é algo assim que eu não consigo explicar. É algo tão forte, tão real, tão concreto. É um preenchimento tão grande, tão sobrenatural, que de fato e de verdade não dão para expressar. Quando Deus, Ele, com a sua grandiosidade que transcende qualquer explicação, que transcende qualquer vocabulário, o sentimento, sabe, a realidade da presença dele é tão gigantesca que o nosso vocabulário não é capaz de descrever, e nem tampouco o desenhista pode desenhar, e muito menos o paisagista. Ele pode elaborar uma coisa tão bela, tão significativa, tão forte e ao mesmo tempo tão maravilhosa, tão grande. Sabe, é um complemento, como eu disse, não tem palavras. E muito mais do que isso, está sensível a este momento, está sensível ao mover, está sensível a essa manifestação para nós como seres humanos, devido à grandiosidade de Deus, aonde o próprio grande Rei, o grande Senhor, Shalom, Shalom, Bispa Lídia, sabe, aonde o próprio Shalom, Bispa Lídia, é capaz de dizer, sabe, Mary, algo tão gigantesco, ele fala assim, que o templo que eles tinham feito, diante da sua suntuosidade, da sua grandiosidade, diante dos materiais que ali foram usados, ele disse que aquele lugar era muito pequeno e que todo o universo não era capaz de conter a glória de Deus.
Foi o Salomão que disse isso na construção do templo, na inauguração do Beit Hamikdash. E o que nós podemos sentir, sabe, desse Deus que transcende, desse Deus que se manifesta, desse Deus que se materializa dentro das nossas estruturas espirituais, os limites necessários para que nós não sejamos mortos, para que o peso da sua glória, para que a presença, a sua Shekhinah, não faça com que as nossas almas se desprendam de nós e tenham um desejo de estar com Ele. Ele se limita, e o limite dele, por mais pequeno que seja, é tão grande, é tão imenso, que as estruturas do ambiente que nós moramos, por mais sólidas que elas sejam, elas são abaladas, elas são tocadas. Tamanha a grandeza e a insignificância nossa comparado à de Deus, que, sabe, aquele sopro que refresca, aquele sopro que invade, aquele sopro que nós sentimos, mas não sabemos de onde ele vem, muito menos para onde ele vai, mas que naquele momento nós fomos abençoados, nós fomos agraciados com um soprar forte, com a manifestação contundente, quase que tangível da Shekhinah do Senhor. E agora eu passo sim a entender um pouquinho melhor a estrutura do tabernáculo, porque a palavra tabernáculo, no nosso português, ela vem do hebraico Mishkan, e Mishkan está muito relacionado a residir, está relacionado a habitar, por isso que a palavra sukkah, né, cabana, e Shekhinah, que a presença, elas estão entrelaçadas. E quando há um ambiente que se permite, um ambiente que prepara um ambiente, alguém que está ali trabalhando de maneira coerente, de maneira sadia, de maneira apropriada, de maneira coerente, atraindo o Kedushá, né, que é a santidade, se permitindo ser usado, se permitindo se usar, aquele ambiente, ele acaba se tornando em um recipiente onde Deus derrama, onde Deus emana de maneira suportável, de maneira cabível, de maneira respeitosa. O ambiente, coisas inexplicáveis começam a acontecer, e acontece por uma simples razão: o Senhor dos Senhores está naquele lugar. O Senhor dos Senhores se limitou, o soberano do universo, ele se permitiu se condensar. Ele condensa a sua essência e se permite derramar sobre pessoas tão insignificantes. Sobre pessoas que, humanamente falando, não são dignas. Mas o amor de Deus que transcende, a graça de Deus que abunda e superabunda, nos permite desfrutar de algo tão maravilhoso. E é por isso que os rituais, por mais que sejam discriminados por muitas pessoas, eles são tão importantes para atrair a presença de Deus. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós louvamos, daquilo que Ele instituiu, é algo tão gigantesco, tão maravilhoso, que são coisas materiais, mas cada coisa material, ela contém, e por causa de ter uma centelha divina, ela nos ajuda a reunir tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que o Eterno pede, que contém a centelha divina,
E quando nós nos unimos a ela, quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós fazemos aqueles rituais bíblicos, aquilo se torna uma coisa só, tudo aquilo se torna uma centelha maior, e nessa centelha maior nós nos conectamos, e quando nós nos conectamos, nós somos capazes de elevar o nosso nível e criarmos uma dimensão. E essa dimensão que é criada, o próprio Deus olha do seu alto sublime trono, e ele percebe que através dessa essência, através desse ambiente, através da elevação desse nível, de algo que nós mesmos criamos de acordo com a palavra dele, ele então vem e se manifesta da forma mais bela, da forma mais linda, brilhante, da forma mais tangível para nós, a ponto de nós ficarmos impactados, trêmulos, palavra nos falta, vocabulário não existe, porque o Rei da Glória, ele se condensou a ponto de se manifestar em meio de homens e mulheres de famílias tão pecadoras, dentro de uma dimensão suportável para nós. Foi a nossa Páscoa ontem. Foi o que aconteceu. E foi muito mais do que isso na nossa ceia, no Seder de Pêssar, que nós fizemos ontem. E falar, traduzir o que nós vivemos ontem em palavra, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa tão simples. Mas é chocante. É impactante. É transformador, é consolador. É experienciar um pouquinho do Olam Rabá. É experienciar um pouquinho mais da bondade de Deus. Quando estava para ser inaugurado o Mishkan, o tabernáculo, o Eterno deixou uma frase em hebraica muito clara. Ele disse que o tabernáculo seria feito, o Mishkan seria construído com cada material que o povo de Israel trouxesse de coração para ele. E um dos segredos está justamente nisso. Quando o Eterno ele vai pedir, se eu não me engano, a partir do capítulo 25, ou o capítulo 25 de Êxodo, se eu não estou equivocado, ele vai pedir uma oferta. Ele vai pedir que cada hebreu ele traga uma oferta para a construção do tabernáculo. Esse é o capítulo 25 do livro de Êxodo. O verso 1 em diante diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre, pano azul e assim sucessivamente. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, eu preguei, e essa pregação que eu fiz antes dessa live,
Eu vou colocar para vocês logo logo no YouTube. Então fique atento. Eu falei sobre a mulher que acabara de ficar viúva. Está lá em 2 Reis, capítulo 4. E ela chega diante do profeta dizendo da sua necessidade, daquilo que lhe estava acontecendo, do perigo que ela estava correndo. E o profeta lhe pergunta: o que você tem em casa? E eu disse que para que alguma coisa acontecesse na nossa caminhada com Deus, era necessário oferecermos alguma coisa. E na maioria das vezes, se nós queremos transcender, se nós queremos contato, se nós queremos mais intimidade com Deus, nós teremos que abrir mão de alguma coisa. Todos nós estamos cabeludos de saber disso. O problema é que na maioria das vezes nós não abrimos mãos da maneira coerente, da maneira correta. Quando Deus chega nesse momento e fala assim: eu quero, ô Moisés, construir um tabernáculo, eu quero me manifestar ao povo por meio desse tabernáculo, eu quero que esse tabernáculo seja um referencial de santidade, um referencial de aproximação, um referencial de temor, um referencial do reino dos céus na terra, um referencial de controle e ao mesmo tempo de poder, para que todos os hebreus que vivem ao meu redor possam saber que eu estou no meio deles. Só que essa oferta precisa ser uma oferta traga do coração. Você há de me pedir a oferta aonde cada coração voluntariamente trará isso aqui. Aí ele vai especificar o que precisava ser levado até Moisés para a construção do Mística. Só que aquele povo, eles não tinham se dado conta que eles não estavam construindo somente um objeto, eles não estavam construindo somente uma casa. Eles estavam, além de obedecer a Deus, além de obedecer ao chamado do profeta Moisés, eles estavam transcendendo. Eles não sabiam, mas eles estavam se elevando. Eles não sabiam, mas eles estavam atraindo mais luz divina sobre aquele lugar. Eles não sabiam, mas o reino do inferno estava perdendo dimensões geográficas. Eles não sabiam que eles estavam produzindo um pedaço do Éden no deserto. Então, cada objeto daqueles que eles iriam trazer não tinha só o objeto em si. Eles estavam entregando através do objeto os seus corações. Porque levar aquelas especiarias, levar aquelas coisas, aqueles produtos aos pés de Moshe não era tarefa fácil. Eles tiveram que se desprender. A alma deles estavam conectados àqueles objetos. O coração deles estavam naqueles objetos. Então, quando eles levavam ao pé de Moisés aqueles objetos, eles estavam colocando as suas vidas. Eles estavam colocando a sua Neshama. Eles estavam colocando o seu futuro. Eles estavam colocando o seu passado. Eles estavam colocando o seu presente aos pés de Moisés e, por sua vez, aos pés do soberano de Israel. E cada objeto que eles levaram a Deus, a centelha divina que continha, que fazia com que aqueles objetos existissem, agora estava sendo elevados pelo coração daqueles que ali ofertaram. Aqueles objetos, aqueles materiais, aqueles tecidos, tudo aquilo que foi oferecido, estavam saindo do nível material. O coração, a doação, a oferta estava elevando, estava
fazendo com que aqueles objetos transcendessem. Aqueles objetos ganharam uma nova forma. A centelha deles, ou seja, a razão pelas quais aqueles objetos existiam, foram cumpridos quando foram usados para a manifestação da glória de Deus. Coisa maravilhosa, coisa extraordinária. Que coisa... As palavras até passam pela nossa cabeça, mas pronunciá-las é muito difícil. Justamente por conta de quando nós percebemos o mundo espiritual, não é tão fácil traduzir. Não é tão fácil desenhá-las. Porque não há nada nesse mundo que seja capaz de manifestá-las, a não ser dentro do tempo de uma revelação mais completa, dentro da vontade de Deus. Muito difícil. E isso, assim, para mim é chocante, é maravilhoso ao mesmo tempo. Então, o que era que acontecia? A galera levava a oferta, depositava aos pés de Moisés o seu coração, elevava aqueles objetos, aqueles materiais, e à medida que aqueles materiais, que aqueles objetos eram elevados, o propósito para o qual eles foram criados. E quem é que dava sentido a esses objetos, a essa materialidade? Foram eles. Então, isso aqui que eu estou usando como computador, notebook, celular, a internet, o que está acontecendo é que nós estamos dando sentido a elas, que nós estamos elevando-a, que nós estamos dando significado legítimo e real para a qual ela foi criada. Isso para mim é de uma grandiosidade monstruosa. Celular, a internet. Isso para mim soa de um poder, de uma significância extraordinária. Para me fechar, eu quero que acontecia naquele momento onde o coração do povo era colocado aos pés de Moshe, era colocado aos pés do grande homem de Deus, aqueles materiais, além de ganhar uma outra forma, além de ganhar um outro sentido, além de cumprir o propósito para o qual fora criado, o coração daquela galera estando ali, Deus ia usar cada material com, olha que coisa extraordinária, com a Neshama, com o coração, com a alma daquela pessoa impregnado naquele material. Então, à medida que ia sendo feito cada objeto, à medida que ia usando as cortinas para cada coisa específica, quando o ouro era usado para o que era específico para o ouro, o que a prata era usado para aquilo que era específico para a prata, cada coisa em seu devido lugar, Deus estava usando o coração, a alma, a vida, aquilo que a pessoa era na construção do Mishkan. E é justamente o coração do povo, é justamente a alma impregnada do povo, naqueles objetos, que deu o verdadeiro sentido e fez com que o Mishkan, o tabernáculo e lá na frente o templo cumprisse a sua missão dentro da proposta divina.
É por isso que quando nós analisamos a Bíblia de maneira fria, mas de maneira atenta, de maneira inspirada, e começamos a colocar em prática cada detalhe bíblico, cada coisa que ela pede, dentro do seu quadrado, dentro daquilo que é especificado. Queridos, é impossível que não haja uma profunda e profusa, um jorrar, uma manifestação, algo que a gente não espera e que Deus nos surpreende muito e sempre. É através daí, é através desse doar, é no momento que eu pego o que eu tenho, aonde a minha alma está ali, aonde a minha vida, ou parte dela, ou um pouquinho dela, está ali, e eu ofereço a Deus. Deus pega esses utensílios, Deus pega tudo isso que nós o entregamos, e através dessa doação, Ele então derrama, Ele então se manifesta, Ele então se mostra, Ele então aparece para nós de uma maneira linda, de uma maneira transformadora, quase sempre. E é basicamente isso. Jesus, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz uma coisa maravilhosa quando os seus discípulos estão ao seu redor, e no seu sermão ele diz assim: dai, e ser-vos-á dado. Em boa medida, recalcada, transbordante, vos deitarão no regaço. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada e transbordante. Porque quando você pega algo que é seu, cuja força do seu suor, cuja transferência energética, é a palavra que eu tenho no momento, quando você dá aquilo misturado com o que você é, com aquilo que você tem, a uma outra pessoa, quando ele te devolver, ou quando alguém te devolver, ele vai te devolver justamente com uma proporção maior, e também a sua Neshama, a alma dessa pessoa, o trabalho dela, aquilo que ela representa, aquilo que ela é, também virá com ela. Isso é tão simples de ser entendido, que quando Jesus também estava lá no templo, e ficou revoltado com o que estava acontecendo ali, e fez uma espécie de um chicote, saiu batendo em quem deveria apanhar, e quebrando as bancas dos cambistas que ali estavam. Alguém, naquele momento de tentar incriminá-lo de alguma situação, perguntou: Senhor, por que tu fazes isso? Com que autoridade tu fazes isso? E teve um momento lá nessa confusão toda, deixa eu achar aqui uma referência bíblica para a gente ler. Depois daquilo que parecia ser um escândalo, daquilo que parecia sair no Jornal Nacional e seria manchete especial na Rede Record, aquilo que parecia fazer com que o Senhor Jesus perdesse um pouquinho da sua
sua credibilidade. Ele vai dizer assim, olha, não faça da casa do meu pai lugar de ladrões. Não faça da casa do meu pai um lugar corrupto, um lugar de coisas erradas. Por quê? Porque, de certa forma, aquele templo sagrado, de uma forma simbólica, entre aspas, representava quem era Deus. É como se a essência de Deus estivesse naquele lugar. E quando aquela galera estava ali fazendo o que não era para ser feito, eles estavam contaminando aquele lugar. Porque o que eles estavam fazendo, aquela troca, aquele câmbio errado, não é que era errado fazer o câmbio, tá? O que eles estavam fazendo com um câmbio que era legítimo, eles estavam corrompendo o que era correto. E Jesus então diz, não faça isso, porque isso é contrário ao que esse templo representa, que é o coração, a alma das pessoas honestas, das pessoas que estão fazendo a vontade de Deus dentro daquilo que Ele disse que era para ser feito. E assim, queridos, agora me veio um outro texto que eu quero dividir com vocês, um outro relato que envolve também o Senhor Yeshua HaMashiach, que eu quero, de certa forma, dividir com vocês. O que é de suma importância nesse momento, nesse relato que eu quero falar, é o seguinte, falando que a Neshama, né, dizendo para vocês que existe alguma coisa dentro da matéria que nós damos um pouquinho da nossa alma, da nossa vida para aquilo. É tanto que quando alguém quebra alguma coisa sua, você não gosta, porque de certa forma aquilo ali, além de conter uma centelha divina, ela também tem um pouquinho da nossa alma. Jesus, lá no capítulo 22 de Mateus, ele começou a falar em parábolas e chegou um momento, do verso 15 em diante, que diz assim, então retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderia em algum delito. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, mestre, sabemos que tu és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? O Mashiach responde. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu. Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta esfinge e a inscrição? Responderam-lhe, de César. Olha o que Jesus responde. Dai, pois, a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então as coisas ao nosso redor, elas, por exemplo, essa borracha aqui, ó. Se eu estou assegurando, os sábios vão dizer que por mais insignificante que seja, essa borracha ela contém uma matéria-prima. E se ela é produto de uma matéria-prima, essa matéria-prima ela contém a centelha de Deus. E essa borracha só pode ser tocada por mim porque ela ainda detém a centelha de Deus que faz com que ela esteja integrada. Então eu posso usar essa borracha de uma forma lícita, estou fazendo um dever, errei e apago para consertar. Ou eu posso usar uma borracha dessa numa tentativa de adulterar uma escritura, de adulterar um cheque, de adulterar qualquer outra coisa que talvez ela me possa ser útil. Quando Jesus pergunta de quem é esta moeda, a própria moeda não só continha o seu objetivo,
mas ela declarava a quem lhe pertencia. Então quem estivesse com aquela moeda, ele tinha absoluta certeza que aquela moeda deveria ser devolvida aos cofres daquele a quem lhe pertencia, através de impostos, através de tributos. Então as coisas, a materialidade, ela pode sim e deve ser usado dentro dos conceitos bíblicos, dentro do que está escrito, para nos aproximar de Deus. Tem um outro texto também, que eu acho muito interessante, deixa eu ver se eu acho aqui para você, para nós lermos. Que é muito interessante. Deixa eu ver se é em Romanos capítulo 8, 19. Olha que interessante. Romanos 8, 19 diz: porque a ardente expectativa da criação ou da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então a natureza em nosso redor, ela está gemendo. Ela contém a centelha divina. E quando o homem começa a usá-la para fazer mal, quando a raça humana usa essa natureza para fazer bruxaria, quando a raça humana usa a natureza para a destruição de vida, as coisas criadas para a destruição de famílias, o dinheiro criado para a desmoralização da sociedade, usa tudo aquilo o qual nós podemos tocar e utilizar de maneira equivocada, ela sofre, ela geme, porque ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque são os filhos de Deus que vão dar sentido legítimo a essas coisas. Vai dar-lhes o cumprimento do porquê elas nasceram, do porquê elas foram criadas. Cumprindo qual objetivo, meu pastor? Cumprindo o objetivo de glorificar a Deus. A coisa é tão terrível, é tão grotesca, que a natureza, ela nos dá sim um amparo, ela nos dá sim uma guarida, ela nos protege de uma maneira tão fabulosa, quando bem utilizada, que o próprio Senhor, quando foi fazer o pacto com Israel, ele tomou os céus e a terra como testemunhas. E por que ele toma os céus e a terra como testemunhas? Por dois motivos a priori. Primeiro, porque céus e terra é considerado eternos. E o outro é pelo seguinte: quando a raça hebreia, quando o povo de Israel estivesse fazendo a coisa errada, a própria terra lhe faria o favor de não produzir o que eles precisassem, e a própria terra os expulsaria da terra. Os céus se fechariam e não derramaria bênçãos, ou seja, a chuva, não derramaria o orvalho, porque justamente ela nos ajuda a nos aproximar de Deus. Olha o que é que diz Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a natureza, ou toda a criação geme e está justamente com dores de parto até agora. Ela está com dores de parto dizendo o seguinte: olha, eu vou eu vou dar à luz alguma coisa. Eu posso dar à luz a uma grande catástrofe, eu posso dar à luz a uma coisa muito ruim, eu posso dar à luz a algo tenebroso. Mas não é isso que a terra quer fazer. A terra está ansiosa, a natureza, a criação está ansiosa
pela manifestação, pelo aparecimento, pelo surgimento dos filhos de Deus, porque são eles que vai fazer com que a terra geste e dê à luz aquilo que glorifica a Deus. E por que eu estou dizendo que essas coisas ao nosso redor, querido, ou nos ajuda a melhorar, a piorar? Olha o que diz ainda o verso 19. Vou ler onde eu li a primeira vez, vou continuar. Porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Vou repetir. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, a vaidade é vã, ou seja, a terra perdeu o verdadeiro sentido da sua existência. Em vez da terra produzir o que glorifica a Deus, pela maldade daquilo que o homem tem plantado nela, ela está gerando maldição. Terremotos, maremotos, tempestades, tufões, tsunami, guerra em cima de guerra, o egoísmo. Ela perdeu o sentido, porque a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. No relato de Gênesis, Deus cria o homem e a mulher, os abençoa e os ordena sujeitar a terra. Sabemos que essa palavra sujeitar indica que nós éramos responsáveis pelo bem-estar da terra em Adão e Eva. E ele diz que ele não deveria, os dois não deveriam comer do fruto proibido, eles comem. E na hora da prestação de contas, quando Adão diz, foi a mulher que me deste, e a mulher diz, foi a serpente que me enganou, aí Deus diz assim, olha, serpente, a partir de hoje haverá atrito, guerra, conflito entre a semente da mulher e a tua semente. Tu vai lhe morder o calcanhar e ela pisará a tua cabeça, a semente. E ele agora vai para Adão. E ele diz, olha Adão, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Porquanto deste ouvido a tua mulher, a partir de agora, comerás do suor do teu rosto. Você vai envelhecer até que voltes para o pó do qual foste tomado. E tu vai plantar sim o teu grão, mas a terra irá te produzir espinhos e embrolhos. Vai dar muito capim, você terá um problemaço. Você terá um problemaço. Você vai viver tremendos desafios, porque a tua desobediência trouxe problemas gravíssimos para a terra. Então, a partir daquele momento, a terra ficou sujeita. No relato de Caim, ele vai dizer agora, maldita é a terra por beber do sangue do teu irmão. Então, a partir desses momentos, a terra ficou desejosa pela semente daquela mulher, que foi prometido lá ainda no Éden, que pisaria a cabeça da serpente, para que a terra, para que a criação, para que a natureza, ela possa, de fato e verdade, cumprir o propósito para o qual ela foi criada. Por isso, vou repetir, pois a criação está sujeita, Romanos 8, 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua vontade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vou repetir. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Por isso que a terra está desejosa por nós. A terra quer que nós abençoemos esse lugar, a nossa casa, o nosso trabalho, que investamos o nosso dinheiro naquilo que traz satisfação para a alma, que prospera o reino de Deus, que faz com que Deus se manifeste de maneira extraordinária. Meu Deus do céu! Será que é tão difícil nós entendermos isso? Na minha concepção, entender isso é tão fácil. Na minha concepção, é tão fácil explicar isso. Talvez não seja tão difícil viver. Então estou convocando você, homem e mulher de fé, a você, família lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu estou te convocando em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos a restaurar, pelo menos naquilo que está ao nosso alcance, essa natureza. Essa natureza está gemendo. É por isso que às vezes nós sofremos com tanto calor, às vezes é tanta chuva, é um descontrole na natureza, porque a natureza está descontrolada, porque a raça humana encontra-se descontrolada. A raça humana está fora do seu eixo. E só Kadosh Baruch, só Deus, através de seu Filho amado Jesus Cristo, através da Kehilá, através da igreja, da pregação do Evangelho, como nós estamos fazendo aqui agora, é capaz de fazer com que o homem desperte. Se a terra está produzindo o que ele não quer, é porque se está plantando aquilo que ele não quer colher. Se a nossa família não é do jeito que quer, devemos parar e nos perguntar: o que eu estou plantando na minha casa? O que é que eu estou plantando na minha família? O que é que eu estou plantando naqueles que me cercam? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo com a minha saúde? O que é que eu estou fazendo com a minha igreja? O que é que eu estou fazendo com aquilo que Deus me conferiu, com aquilo que Deus me confiou? A natureza está descontrolada porque o homem em pecado é um ser descontrolado. O apóstolo Paulo chegou ao absurdo de compreender e dizer que nos últimos dias haverá tempos trabalhosos, penosos, difíceis. Por quê? Porque o homem perderia o equilíbrio, seria amante de si mesmo, presunçosos, e ele vai delineando ali as características de um homem distante de Deus. De um homem totalmente descontrolado, mergulhado, afundado em seus pecados. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres carnais, dos prazeres pecaminosos, do que amigos de Deus. Aí como nós queremos que a terra se equilibre, se a terra só reflete aquilo que a humanidade é. Vou repetir. A terra reflete quem você é. A terra reflete quem somos. Esses desastres ecológicos, esses desastres cosmológicos, esses desastres religiosos, é nada mais nada menos reflexo do homem que está com a sua natureza caída e ele não quer saber de se libertar. A palavra ratar, que é errar o alvo, o homem tem todas as oportunidades de se consertar, mas ele não quer. Por quê? Porque ele é avarento, ele é soberbo, ele é amante de si mesmo. E quando o homem é amante de si mesmo, querido, o que está em volta dele perde o sentido quando é contrário a ele. Ele não dá ouvido. Ele não quer
e nem deseja saber de Deus, ele não quer. Ele não está nem aí, querido, se o camarada vai tocar carnaval, forró, pagode, rock. Ele não está nem aí. Ele quer mergulhar no pecado e que se dane quem achar que ele está fazendo errado. Por isso que é importante nós compreendermos mais e mais quem é Deus. O que é que Deus está querendo conosco? Quais são os seus propósitos para as nossas vidas? O que é que Ele requer de cada um de nós? É por isso que lá no texto que nós começamos a ler, no capítulo 25 de Gênesis, ele vai dizer, pede ao povo uma oferta. Mas a oferta tem que ser com o coração. A oferta tem que ser com amor. A oferta tem que vir recheada com a alma, tem que vir recheada com a nefesh, com a vida dessa pessoa, porque eu não vou construir um tabernáculo de matéria. Eu não quero usar só a matéria ou pela simples centelha que ela contém. Eu quero que ela venha banhada com a vida de cada ofertante. Porque é o banhar da vida de cada ofertante que vai dar sentido a cada parede, a cada cortina, a cada objeto, a cada roupa, a cada coisa que que será feito com essas ofertas. Todos os sacerdotes, os levitas, tudo aquilo que vai servir de cobertura, que vai ficar no Santo dos Santos, ou no santo lugar, no pátio, terá as impressões do coração de cada homem, de cada mulher que contribuiu, não com o material, mas com a sua alma. Porque eu não quero habitar em templos feitos por mãos. Aleluia! Eu não quero, disse o Eterno, eu não quero habitar em templos feitos por mãos. Templos feitos por mãos é para homem. Eu quero habitar em templos que foram construídos com o coração, com a alma, com a vida impregnada em cada objeto. Porque cada detalhe que vai ser realizado ou for realizado para a construção do Mishkan, do tabernáculo, eu vou ver o coração de cada judeu, de cada criança, de cada adolescente, de cada mulher, de cada homem, de cada casal, de cada família. Por isso, meus amores, que eu destaco que nós precisamos reivindicar os direitos da natureza. Vou ler o verso 21 e o verso 22 de Romanos 8. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Percebe que a criação está em serventia à corrupção? Paulo vai dizer, se referindo ao dinheiro, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que torna o dinheiro corrupto não é a cédula em si, mas é o amor da pessoa que fica impregnado no dinheiro, que vai fazer com que esse dinheiro, essa cédula, essa moeda, esse valor monetário seja corrupto e corruptor. É muito diferente, Marcelo, quando eu pego o meu dinheiro, você pega o seu, e pega aquele dinheiro com o seu suor, com a sua alma, e divide ele. Esse aqui é para a glória da minha casa, esse aqui é para a minha glória, esse aqui é para a glória dos meus filhos, esse aqui é para a glória da minha esposa, mas esse aqui é para a glória da obra de Deus. Nós damos sentido. Nós estamos usando o amor ao dinheiro? Não. Nós estamos usando o nosso amor por Deus para usar bem
aquela cédula, aquele valor monetário. Vou repetir, Paulo não disse que o dinheiro era maligno, era maldito, mas o amor do homem por ele é que o torna maldito. As pessoas matam, e quando eu falo de dinheiro, eu falo qualquer outra coisa que possua um valor, que alguém esteja pronto a morrer ou a matar, direto ou indiretamente por aquilo, porque a nossa alma fica impregnada. Não vou aqui tecer comentários sobre os dízimos e ofertas, mas eu acho maior bobeira a galera que não quer abrir mão do dinheiro para uma obra evangelística, para manter uma porta de igreja aberta, para manter a vida de um homem de maneira digna. Aí eles ficam falando um montão de besteira, um montão de baboseira. Isso só indica o quão avarento nós podemos estarmos sendo, ou estar sendo. Verso 22 diz: a um só tempo geme e suporta angústia até agora. A natureza, a criação, ela suporta. Eu acho muito interessante. Em outros está, sente dores de parto, né? Algumas traduções talvez esteja, sinta dores de parto até agora. O interessante, meus amores, eu quero terminar por aqui, é que nós não sabemos. A gente tem uma previsão de quando uma criança pode nascer, quando uma mulher está grávida, mas nós não sabemos dizer que dia e nem que hora exato ela vai nascer. E o verso 23 diz: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo. Por quê? Nós gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê não espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. E esse é o objetivo de nós continuarmos pregando o Evangelho. Estamos anunciando a salvação, o arrependimento, porque nós estamos gemendo. A natureza geme. Tudo em nossa volta geme. Isso é tão sério que o nosso Senhor Jesus, quando ele entra na Jerusalém, em Jerusalém, há um louvor grande, um louvor soberbo, maravilhoso. E algumas autoridades se incomodam por aquele louvor e mandam que Jesus peça para que aquela galera fique calada. Olha o que Jesus responde: se eles se calarem, as pedras clamarão. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Isso é tão extraordinário que me falta palavras para descrever. Mas talvez nem precise eu descrever, visto que você é uma pessoa sábia e inteligente e já compreendeu. Eu ouvi um grande sábio falar uma coisa interessante. Que todos os objetos que nós usamos, as pedras, as folhas, as árvores, por onde passamos, elas serão usadas como testemunhas, ou a nosso favor ou contra nós. Há 50 anos atrás era impossível nós pensarmos estar fazendo uma live como nós estamos fazendo
através, olha que coisa maravilhosa, queridos. Você está me assistindo talvez por um celular, por um computador. Você é capaz de gravar minha voz, de gravar o meu vídeo, de contemplar a minha imagem em algo material, algo que aparentemente não tem vida, algo que aparentemente não contém o que nós chamamos de vida, mas impressionante que ela tem uma coisa chamada memória. Então as pedras têm memória a nosso respeito. Os rios têm memória ao nosso respeito. Essas telhas, essa laje, essas paredes, esse ar-condicionado, esse celular, eles têm memórias a nosso respeito. E quantas pessoas não estão usando um aparelho parecido com o meu e o seu para desgraçar a vida dos outros? Então, que nós possamos usar a nossa vida com muita sabedoria. Que nós possamos usar a nossa vida. Que nós possamos usar nossas palavras, o nosso bom comportamento como servos autênticos, fiéis, totalmente derramados e submissos à vontade da Kadosh Baruch Hu, daquele que vive, que reina para todos sempre. Usando cada oportunidade, usando cada momento. Se você, querido, não tem aparentemente condições de perdoar, esse é o momento de você liberar perdão. Se você guarda ressentimento, esse é o momento de você jogar esse ressentimento por ralo abaixo. Se você não se comunica com alguém que você ama por uma razão ou outra, agora é o momento de você buscar uma reconciliação, porque hoje essa palavra é uma testemunha ou a teu favor ou contra você. E Ele quer restaurar, aleluia, Ele quer restaurar a tua fé, o teu ouvir, o teu pensar. Ele quer usar você por inteiro, Ele quer capacitar você e usar tudo que está ao teu alcance para a sua glória. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, ela deve ter o objetivo de servir para a glória de Deus. E por que, pastor, deve servir para a glória de Deus? Porque elas esperam isso de mim, elas esperam isso de você. Está aqui a Bíblia. O que é que a Bíblia espera de nós? Que nós a leiamos, que nós meditemos nela, que nós apregoemos o ano aceitável do Senhor. Ela quer que nós a ouçamos, ela quer que nós nos comportemos de acordo com a vontade do soberano de Israel. Porque senão ela não tem serventia de nada. Ela não passará de um simples livro para quem a possui. Mas quando ela está aqui dentro, e eu começo a praticar o que esse livro diz, eu estou fazendo com que essa Bíblia, as palavras delas, se tornem reais, concretas e vivas em mim. A gente diz, a palavra de Deus é viva e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E é verdade. Mas presta atenção que alguém estava usando-a. Alguém estava vivendo-a. Alguém estava... Então você não pode e nem deve usar o teu corpo para prostituição, para mentira, para caluniar, para desgraçar a vida de alguém. Não, a tua vida, o que está em tua volta, é para que você seja usado e ousado para glorificar a Deus naquilo que você tem, naquilo que você é. É simples. Como tudo na Torá, como tudo na Bíblia. Muito simples. Então, faça bom uso da sua vida, bom uso da sua igreja, bom uso do seu pastor, dos seus talentos, da sua habilidade. As pessoas que estão em sua volta, que te oprimem,
que te caluniam, que querem o teu mal. Nada mais, nada menos. Essas coisas acontecem é para você elevar-se diante de Deus. É para você confiar mais no eterno. As pessoas que querem te dar uma volta, na verdade elas não querem te derrubar. Elas estão construindo degraus para que você possa subir sobre elas. Elas estão te dando condições de chegar mais perto de Deus. Elas estão te dando condições de ser bondoso, misericordioso, longânimo, uma pessoa alegre, uma pessoa cheia de amor, uma pessoa com domínio próprio. Você está elevando a tua natureza, você está elevando as pessoas que quanto mais parece que estão te afundando, elas só estão te ensinando a você ter mais fôlego para ficar debaixo da água. Aleluia. E assim, a vida ela é cheia de contraste para que nós encontremos a forma certa dentro do padrão divino. Quero aqui agradecer ao grande amigo, alguém que eu tenho aprendido a respeitar muito, que é o diácono Marcelo, do seminário Ministro Aprovado, ou Ministro do Céu, me perdoa, Marcelo, mas é um rapaz que tem uma capacidade enorme, não estou rasgando seda, tem um potencial maravilhoso e quem o conhece não diz e não é capaz de atestar quem de fato ele é. Aí nós temos também aqui a Bispa Lídia, a Irmã Neus, outras pessoas que infelizmente eu não pude guardar o nome delas, mas que fizeram parte desse momento. E nesse momento, levanto as minhas mãos para te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti estenda o seu rosto e te dê shalom. E evarecha Adonai veshmerecha. E a ele Adonai panavalecha. Agora perdi, deixa eu cantar que é melhor. Evarecha Adonai veshmerecha. E a ele Adonai panavalecha veruneka. Isa Adonai panavalecha vesemlecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti estenda o seu rosto e te dê a paz. Foi o que eu acabei de falar em hebraico. Tá bom? Muito obrigado. Shalom uvrahá. E se Deus permitir, amanhã, no Shabat à noite, estaremos aqui ministrando mais uma pequena observação. Geralmente eu não preparo nada, mas Deus já preparou alguma coisa para nós, tá bom? Fui. Shalom uvrahá.